Então, tomando gancho nessas pautas, né, que são mais polêmicas, de costume, falando em retrocesso, até o Conselho Federal de Medicina agora, a pauta do aborto, né, em caso de estupro, 12 semanas, foi agora para a STF também, com o ministro Alexandre, é mais retrocesso. Ministro, tem uma ala dentro do Supremo que defende que esse tipo de pauta de costume, de droga, de casais homoafetivos deve ser regulada pelo Congresso e que isso seria o Supremo invadir a competência do Congresso. Ele que deveria legislar sobre esses assuntos. Como é que o senhor vê essa questão? Dá para deixar na mão do Congresso todos esses assuntos? Eu não conheço essa ala do Supremo, mas eu certamente acho que ela estaria equivocada se ela existisse. Porque há matérias, Constância, que não podem depender do processo político majoritário. O Congresso é um órgão de representação das maiorias que se formaram proporcionalmente. Mas a proteção de mulheres, de negros, indígenas, gays, durante toda a história da humanidade, dependeu do judiciário, dependeu de alguns espaços que não dependem de votação. Se você for nos Estados Unidos, por exemplo, eu dar um exemplo de fora e depois dar um exemplo brasileiro. Quando a Suprema Corte americana, em 1954, julgou Brown versus Board of Education e disse não pode segregar criança negra e criança branca nas escolas públicas, não tinha maioria da sociedade, não tinha maioria do Congresso. Mas, evidentemente, foi uma decisão correta, porque as minorias precisam da Suprema Corte para quebrarem paradigmas e preconceitos e discriminações. Quando o Supremo aqui decidiu, eu era advogado na época, que pode uniões homoafetivas e que devem ser tratadas como as uniões estáveis tradicionais, ou convencionais, ou heterossexuais, não havia maioria no Congresso e não havia maioria na sociedade, possivelmente naquele momento, mas era evidentemente a coisa certa a fazer. O que vale a vida são os nossos afetos. Você não pode discriminar as pessoas porque elas querem colocar a sua sexualidade, o seu afeto, onde mora o seu desejo. Portanto, há momentos em que os avanços da história dependem, esse termo ficou um pouco marcado, mas depende de avanços iluministas, de uma corte constitucional. O constitucionalismo, que se materializa na Constituição, ele, não quero ser muito teórico aqui, mas ele é produto de três grandes movimentos. O contratualismo, que o Estado é produto da vontade das pessoas, ele é produto do liberalismo, o poder deve ser limitado, e ele é produto do iluminismo, a gente deve avançar, deve ter progresso social com razão, ciência, humanismo. Portanto, a Constituição é produto desses processos históricos e deve ser interpretada dessa forma. Portanto, em todo o mundo, porque como não há consenso no Congresso, você tem que depender de cortes constitucionais para avançar esses direitos e as cortes constitucionais desempenham esse papel. Certo. Eu não pautei aborto, interrupção da gestação, por outras razões que, se vocês tiverem interesse, eu explico. Então, no próximo